A deputada Ana Perugini, do PT, tem conduzido um mandato marcado pela defesa dos direitos das mulheres, pela ampliação da representatividade feminina na política e pelo fortalecimento das ações institucionais dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. À frente da Procuradoria Especial da Mulher, da LESP, a deputada tem atuado para garantir acolhimento, orientação e proteção às mulheres em situação de violência, além de promover iniciativas que estimulam a participação feminina nos espaços de decisão. O trabalho inclui campanhas de conscientização, debates públicos e articulações com municípios de todo o estado para o fortalecimento das políticas de gênero. A Procuradoria promove também ações de formação, campanhas educativas e articulações com prefeituras, secretarias e organizações da sociedade civil. Tudo para criar e fortalecer redes de apoio, ampliando o acesso das mulheres aos seus direitos. Além disso, a Procuradoria tem sido porta de entrada para novas lideranças femininas, o que estimula a participação de mulheres na política e garante que suas pautas ganhem visibilidade no Parlamento Paulista. Um trabalho técnico, institucional e comprometido com a igualdade que reafirma o papel da LESP como espaço de inclusão, proteção e construção de políticas para todas as mulheres. E assim a gente começa mais uma edição do Parlamento Aberto. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a você que nos acompanha pela TV aberta em todo o estado de São Paulo e também pelas multiplataformas. Aproveita, segue a gente nas redes sociais, vai lá no nosso canal no YouTube, clica no sininho para você não perder nada. Se você quer saber mais sobre o Parlamento Paulista, é só você acessar o portal da Rede Alesp, clicando al.sp.gov.br. E hoje aqui no nosso estúdio nós recebemos a deputada Ana Perugini, do PT, que vai falar muito sobre o trabalho da Procuradoria, vai falar de projetos, vai ser um bate-papo bem bacana, eu tenho certeza. Além dela, também participa do programa a Cida Maia, que está aqui com a gente. Ela é secretária de Políticas Públicas para Mulheres da cidade de Mauá. Nós vamos conversar sobre os projetos da deputada, mas especialmente sobre representatividade da mulher na política e atuação da Procuradoria da Alesp. Primeiro, deputada, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso estúdio. Muito obrigado pela sua presença. Ana, eu quero agradecer a você, a toda a tua equipe, a oportunidade de estar aqui. Agradecer muito a Cida que aceitou, né? Uma secretária tem muita coisa para fazer em Mauá, está aqui conosco, porque sabe da importância de dar visibilidade a essa luta para que as mulheres deixem o estado de violência e passem a ocupar o estado de direito, onde todas nós precisamos estar. Né? Cida, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Ranieri, Ana, né, e a recepção como um todo aqui da Assembleia neste momento. Confesso que estou emocionada. E muito obrigada pela oportunidade. Bom, deputada, quando a gente conversa com a senhora nos bastidores, acompanhando o seu trabalho aqui na casa, a gente percebe que a mulher é uma das pautas de trabalho dos seus mandatos, né? A senhora sempre destacou essa pauta aqui com a gente. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, né, dessa trajetória da Ana Perugini a respeito dessa causa. Eu acabei cursando Direito diferente de minhas irmãs que foram para a área da pedagogia, da licenciatura em português, enfim. Eu acabei indo para o Direito por conta da luta pela terra. Era a luta mais iminente na década de 80, eu acabei indo para a luta pela terra. E dentro da luta pela terra, nós temos que conhecer nossos direitos, porque era óbvio que não havia o porquê das pessoas que só sabiam trabalhar com a terra estarem absolutamente à margem da sociedade, desempregadas naquele momento. E houve todo esse desfecho. Acabei na faculdade. Na faculdade, em 86, ainda filha da PUC, né? Entrei ali para cursar o curso de Direito na PUC. E em 86, logo veio a Constituição de 88, né? Todo aquele processo de luta pelas diretas e igualdade de direitos. Vem de uma família matriarcal, né? Lá em casa, papai e mamãe tinham assim, até uma predominância do poder de minha mãe.
em relação à nossa casa. E a estranheza, né, de toda essa luta para que as mulheres tivessem um lugar ao sol. E de uma forma muito abstrata. Depois, mais tarde, ainda na militância, no Partido dos Trabalhadores, depois ainda no mandato de vereadora no ano de 2005, fui para o partido na década de 80. Ainda no ano de 2005, um trabalho muito intenso pelos direitos das mulheres. E lembra que a Lei Maria da Penha nasceu em 2008. A luta já havia antes, mas ela nasceu em 2006. E em 2007 eu assumi aqui. E a missão maior foi a Lei Maria da Penha precisa pegar, porque leis, nós temos uma biblioteca de leis, mas nós precisamos fazer com que a lei pegue. Então, essa foi a principal função, a principal meta naquele momento, em 2007, fazer com que a Lei Maria da Penha pegasse. Então, me vi com a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres. Acabei estando muitas vezes em cidades pequenininhas no interior do estado, 7h30 da manhã, conversando sobre os direitos. Vi muitas mulheres chorando de posse da Lei Maria da Penha, porque não vislumbravam o sofrimento pelo que passavam e que era crime, era uma violência, não era um estado natural numa relação de duas pessoas que coabitam, de duas pessoas que têm uma família em comum. E tudo isso, eu falo, puxa vida, né? Eu venho de uma família matriarcal e há todo um universo que é muito maior que o meu universo nessa busca de direitos num país. E hoje eu tenho muita clareza de que nós precisamos de núcleo de combate à violência contra a mulher em todos os espaços de poder, inclusive nos espaços privados de poder. Né? Então, e há ainda uma luta que nós precisamos de travar no parlamento, porque nós não podemos pensar só em legislar para aquilo que é público, né? Nós precisamos legislar para toda a nossa sociedade. Então, quando nós falamos de percentual de mulheres aqui ou acolá, não pode ser só para autarquias, para administração direta, mas tem que ser em todas as esferas de organização da nossa sociedade. Já que o Estado construiu no passado essa divisão entre homens e mulheres e construiu a bem da economia, né? É um processo histórico muito longo que nós não podemos trazer aqui. Então, a gente acabou aqui nesse processo, por ser mulher, num espaço onde poucas mulheres estão, hoje o número maior, até de quando eu assumi em 2007, até mesmo na cidade onde eu moro, sempre foi uma mulher, duas no máximo na Câmara Municipal, já ficamos sem nenhuma mulher ali. Né? Então, é um espaço onde nós precisamos lutar para que hajam mais mulheres, mas não só nesse espaço, em outros espaços também nós precisamos estar presentes. Agora, Cida, quero que você conte um pouco da sua história. A deputada até me deu um spoiler. Cida, você precisa contar da sua história, como é que a Cida chegou até a secretaria. Sim. Fica à vontade. Bom, eu primeiro gosto de dizer que eu tenho um orgulho danado de ser cearense, ter chegado no estado de São Paulo aos 7 anos de idade, em dezembro de 1978. Morei sempre na periferia da cidade de Mauá e lá eu cresci, lá eu me formei, sou professora pedagoga, lá eu sou diretora de escola, sou supervisora de ensino, são 35 anos na rede estadual, na rede pública e milito no Partido dos Trabalhadores também, filiada desde 1988 e sempre fui das bases, do fazer e somente em 2020 que eu saio candidata pela primeira vez a vereadora. Sou a primeira suplente em 2020, por 31 votos eu não me elegi, mas depois, com o tempo, eu assumo como vereadora no último ano, 7 meses, vou para o processo de reeleição, sou a primeira suplente de novo, aguardando um processo, porque a justiça ela é morosa, aquela coisa toda. E agora, nesse mandato, o prefeito Marcelo Oliveira me convida para assumir a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da cidade de Mauá. É uma secretaria que ela tem aí desde 2018, mas aí na gestão de 2021 eu chego como secretária de mulheres com desafio, porque a nossa cidade, a gente é a única cidade do país que criou um sistema que a gente chama Sistema Único de Atenção à Mulher, que é justamente no trabalho, no combate à violência, né, das mulheres. E aí, o primeiro momento foi o formato, foi virar uma lei municipal, então eu venho recentemente aí para fazer esse sistema, de fato, se estender para a cidade toda e fazê-lo conhecido, né? E aí é um pouco desse trabalho que a gente tem absoluta certeza que vem fazendo a diferença na nossa cidade,
temos a secretaria, temos o Sistema Único de Atenção à Mulher, que ele trabalha a prevenção, ele acolhe a mulher em situação de violência e ele trabalha a intersetorialidade com os vários serviços para que essa mulher saia do ciclo de violência. Então, é um trabalho, por isso que a gente chama Sistema Único, porque eu tenho que trabalhar com os diversos serviços, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com as secretarias municipais, para que eu chegue até essa mulher em situação de violência e não só chegar, e sim tirá-la desse ciclo de violência. Os resultados têm sido positivos. Que bom. E a gente está bem satisfeita aí, participamos, representamos a cidade no 10º encontro das cidades educadoras, apresentando esse projeto. Na Conferência Nacional de Mulheres, ao lado da ministra, em uma das mesas, a gente também apresentou. Né? Então, a gente percebe que a sementinha do Sistema Único de Atenção à Mulher municipal, ele está sendo germinado aí, a gente começa a ver resultados positivos na nossa cidade, que pode ser aproveitado em outras cidades também. E eu já ia falar isso, né, deputada? Ou seja, a cidade de Mauá sendo referência para o Brasil e para o mundo inteiro quando a gente fala sobre isso. Agora, para quem está em casa, quer entender como é que funciona essa procuradoria aqui na Lesp, esse trabalho, quem que faz parte, como é que funciona na prática? A procuradoria nasceu em 2012. Nasceu e ficou como letra no papel e o gabinete de cada procuradora assumindo a responsabilidade de um órgão da casa que deveria ter estrutura para que funcionasse. Quando houve a possibilidade de assumir, eu falei, só assumo se tiver estrutura, porque se é para tocar com o meu gabinete eu toco. E nós fizemos isso durante todos os anos que nós estivemos aqui, porque tanto as candidatas a vereadoras, e mesmo as mulheres vítimas de violência que nos procuravam, nós temos como encaminhar. Algo muito interessante foi em relação à lei de violência política de gênero e a lei de violência política, que nasceu em 2021. E ainda não muito conhecida. Lembra que eu falei a respeito de leis importantes que não são conhecidas e que elas precisam de pegar. Né? Então, nós acabávamos dando orientação. Nós passamos por um período de violência, né, e de crimes cometidos via internet. Muitas pessoas não sabem onde devem ir para que haja, de fato, a localização de quem foi o autor, a autora, para que haja a punibilidade. A lei de importunação é uma lei nova, poucas pessoas conhecem, enfim. Então, esse espaço aqui é um espaço que precisa de ter funcionário da casa, e hoje nós já temos um funcionário da casa, nós temos uma estagiária e nós precisamos de outro estagiário, nós precisamos que se torne um espaço, inclusive reconhecido pelo portal da Lesp. Nós não tínhamos, desde 2012, uma menção que existia uma procuradoria especial. Olha o quão importante é ter um local, e hoje vai ser ali ao lado da delegacia, ao lado da defensoria. Nós já criamos um protocolo conversando com todos os profissionais, defensoria pública, ouvidoria da defensoria, delegacia de polícia, e a perspectiva é que nós possamos, dentro desse protocolo, receber, porque aqui é a Casa do Povo. Se é a Casa do Povo, aliás, o dia que estava sendo construída ali a sala, eu cheguei para conhecer o espaço, chegou uma mulher vítima de violência doméstica, junto comigo. Eu tive que, infelizmente, havia profissionais, inclusive a defensora doutora Rebeca estava presente. Eu fui até lá e falei assim, doutora, por favor, né, eu não tenho nem espaço para escuta aqui ainda, precisa de ter uma escuta qualificada, tem todo um processo para isso. E a doutora Rebeca tomou conta nessa situação. Mas por quê? Porque a Casa do Povo, assim, você entra dentro de um táxi, se for o caso dela, ela entrou e eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, né? Devia acabar. O taxista trouxe aqui para a porta da Assembleia, não sabia para onde levar, trouxe aqui na Assembleia. Nem sempre essas mulheres têm rede de apoio, né, deputada? Oi? Nem sempre essas mulheres têm rede de apoio. Elas nem sempre têm o conhecimento. Talvez, provavelmente, a nossa secretária Cida de Mauá vai poder falar um pouco também sobre isso. Mas, normalmente, a violência contra a mulher, antes mesmo da violência física, nós temos outras formas de violência que acabam acontecendo que provocam nessa mulher uma ruptura de um ser que acaba desacreditando no que está acontecendo. Então, ela fica como um estrangeiro, um alienígena aqui na Terra que não acha o local de sua referência e se culpa por uma série de coisas que acontecem e não consegue enxergar, inclusive, a violência que está sofrendo. Então, não sabe para onde ir, não sabe como faz. Até chegar à violência física, ela já passou por um período de outras violências sofridas, né? Que só a Lei Maria da Penha consegue conceituar, consegue... Digo, o maior papel da Lei Maria da Penha, porque muito
do que está ali já existe no corpo, para dizer assim, olha, você é gente e você está sofrendo violência. Isso que está acontecendo contigo não é algo comum que deva existir numa relação entre duas pessoas. É algo que está no Código Penal, mas que precisa ter uma lei específica para que você veja o que está acontecendo contigo, né? Então, a Lei Maria da Penha ela vem e desnuda toda essa naturalidade da violência que nós sofremos, que é cometida em relação às mulheres, nessas relações, e ela começa a falar, opa, né, tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguma coisa errada aqui. E, infelizmente mesmo, é um universo menor que o maior que precisa de conhecer nesse processo que nós precisamos de passar, que eu chamo de avanço civilizatório, e que o Estado necessita colocar a mão, porque ele foi o construtor dessa desigualdade. Ele foi o construtor. Historicamente, nós podemos mostrar exatamente em que ponto começou a ser construído isso. E agora é responsabilidade do Estado também demover essa situação de violência que as mulheres sofrem hoje, em todos os espaços, viu? Em todos os espaços. Cida, queria que você contasse então para a gente a sua realidade lá. O que chega para vocês da Secretaria? Então, quando a Ana fala essa responsabilidade que o Estado, né, o município tem que ter, é nesse sentido que o nosso sistema único faz o trabalho. Quando a gente vai para o bairro com as orientadoras sociais, fazer o trabalho de prevenção, a gente faz isso que ela disse. Explica quais são os 5 tipos de violência, porque muitas vezes essa mulher ela ainda não se identificou que ela está num ciclo de violência. Né? Então, quando ela percebe que o que ela está passando é uma violência psicológica e que é um passo para ela chegar na violência física, muitas delas chegam até o nosso serviço, porque elas vão buscar ajuda, porque no nosso serviço a gente tem a assistente social, a psicóloga e a Defensoria Pública, que é uma parceira para dar os encaminhamentos jurídicos. E aí, quando ela percebe que ela está num ciclo de violência, essa é a nossa função enquanto Estado, não deixar que chegue na parte da violência física e nem no feminicídio. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando intensificamente na prevenção, para que ela reconheça, para que ela se identifique. E um dos trabalhos que a gente iniciou, que tem sido importante, que iniciamos inclusive com os funcionários públicos da rede, que é o trabalho de dizer para esse homem quais são os 5 tipos de violência, porque ele está praticando a violência psicológica e talvez ele ainda, por conta da questão cultural e estrutural, ele ache que é comum ele tratar da forma que ele está tratando. Então, a gente trabalha a prevenção com a mulher, mas nós iniciamos também um trabalho com a prevenção com os homens, que a gente chama de encontro com eles. Esse é um pouco do trabalho que acho que vem fazendo a diferença, mas quando você pega os dados nacionais, as cidades, hoje, das mais de 6.000 cidades, municípios, não tem 2.000 cidades que têm a Secretaria de Mulheres ou a coordenadoria. Então, nós temos muito para avançar. Quando a Ana fala dessas questões, que nem toda cidade tem esse compromisso, né? Porque não existe a secretaria, não tem nem muitas cidades, não tem nem mesmo centro de referência, que é um núcleo bem menor. Então, acho que os desafios, falando em termos do Estado de São Paulo, são vários. Eu quero dizer, Ana, que eu visitei uma procuradoria de uma cidade chamada Jucás, no Ceará, assim que eu fiquei impactada com o trabalho que eles fazem, até falei, eu preciso dar o contato para a Ana, porque assim, a importância que aquela procuradoria no município tem, é a importância que eu acredito que você, no maior estado da América Latina, está engateando para que todos os municípios tenham essa procuradoria. A cidade que eu estou, Mauá, são mais de 400.000 habitantes, é uma Câmara de 23 homens. Tá? 23 homens. Então, você pega aí, quando a gente fala da questão das mulheres na política, o quanto que a gente tem que avançar. Né? Os dados melhoraram, a legislação que está, não sei se foi sancionada, nem não acompanho esse trecho, mas a gente tem a questão das cotas para as candidaturas. Mas eu tenho um pavor assim, um pouquinho da palavra de candidatura laranja, sabe? Mas eu chamo de candidatura fictícia, porque eu acho que é mais uma violência que as mulheres sofrem no momento dos registros de candidatura por imposição dos partidos. E aí, assim, qual é a briga? Não basta ter cota para a candidatura, tem que ter cota, então, no parlamento. Tem que garantir que tenha tantas vagas das mulheres no parlamento, nas câmaras, nas assembleias. Se consolidar a lei, que eu não sei, acho que passou no Senado, a partir do próximo processo a gente terá 30% já garantido de mulheres nas assembleias e nas câmaras municipais. São desafios. E aí, quando a gente
fala assim, mas mulheres, está provado, mulheres que ocuparam grandes nações aí, você percebe o desenvolvimento das políticas públicas com mais eficiência, o número de corrupção com mulheres no poder são menores também. Então, a gente tem assim, uma série de coisas que são positivas quando as mulheres estão no parlamento, estão no poder, mas que a gente ainda não está conseguindo conquistar todo esse voto. Eu falei que daqui a pouco a gente vai completar 100 anos do voto da mulher e 100 anos votando em homem, na sua ampla maioria. Essa é uma realidade, né? A gente fica aqui de dedos cruzados para isso mudar, né? Vamos esperar o próximo pleito e que isso mude, né? Olha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ainda com o nosso bate-papo. Parlamento Aberto está de volta e hoje nós conversamos aqui com projetos da deputada Ana Perugini do PT e também participa do nosso programa a Cida Maia, que é secretária de Políticas Públicas para Mulheres da cidade de Mauá. Deputada, no bloco anterior, a Cida trouxe algo que eu fiquei pensando aqui muito específico, né, quando a gente pensa nessa questão cultural do homem e o quão é importante as mulheres denunciarem qualquer tipo de violência sofrida ali no ambiente familiar, e seja qualquer ambiente. A gente já se deparou, por exemplo, com a mulher falando assim, mas o meu pai tratava a minha mãe assim, tá tudo bem, eu não vou denunciar, não vou abrir um boletim de ocorrência, porque eu não quero que minha família seja destruída, né? Quantas vezes, né, Cida, você já deve ter ouvido isso? Isso é muito mais comum. E a gente ainda caminha com essa coisa cultural do machismo, com isso ainda é uma realidade, né, deputada? Infelizmente, as mulheres precisam se conscientizarem com relação a isso. Um jeito fácil de conceber essa ideia, de engravidar dessa ideia, é que nós repetimos comportamentos, nós não repetimos falas, nós repetimos comportamentos. É como o outdoor colocado quando você passa a primeira vez, você vê, fala assim, opa, tem um outdoor novo aqui. Aí você passa a segunda, na terceira vez, você já não vê mais o outdoor. É porque ele passa por tua lateral, você já não observa mais. E a violência contra a mulher, né, que está na estrutura da sociedade e ela acontece por uma necessidade nessa estrutura e da manutenção de toda essa organização. E aí eu acho interessante falar só um pouquinho sobre o projeto PIB da Vassoura para entender por quê dessa estrutura, né? Mas está porque normalmente você viu de fato a tua mãe passando por um processo de violência, seja com fala, seja com uma forma de agir, um comportamento. O homem chega em casa, está cansado, ele senta, a mulher chega em casa, está cansada, arranca o sapato e corre para a pia, e corre para... Então, assim, inclusive com elogios. Eu lembro que uma vez eu fui elogiado com um poema, e foi numa cidade do interior ali, perto da nossa região, perto da capital metropolitana, com um poema, né, que tratava de uma mulher que levantava às 4h30 da manhã, fazia o almoço, levava a criança para a escola, voltava e à noite ela tinha que estar pronta. E essa era um mulherão. O poema chamou Mulherão. E eu lembro que naquele período, uma pessoa que me conhecia muito bem foi se encolhendo na cadeira, foi se encolhendo, ela vai falar, ela vai falar. Ele falou assim, ficou preocupada. Falei assim, gente, ali não se tratava de um elogio a nós, é uma apologia à escravidão. Esse romantismo. Esse romantismo. Dá para glamorizar isso, né, gente? Isso, mas se tornou um outdoor que você fica passando sempre vendo e vendo e vendo. Então, se há algo que tanto o homem que tem um mínimo de consciência, é um mínimo de inteligência emocional, que é algo que mais se procura hoje, né? É que o comportamento dele em relação à companheira ensina a filha como ela vai se comportar em relação ao companheiro e o comportamento dele também ensina o filho como ele vai tratar a nora dele, né? E vice-versa, a mãe ensina como ela deve suportar esse relacionamento. Então é por demais importante que se rompa isso, pelo bem daquele. Se nós não conseguimos amar o suficiente aquele que não é o sangue que está do nosso lado, que se ame o suficiente aquele que é o nosso sangue, né? E que passe por tratamento, porque é uma conduta, né, que foi impingida tanto que a pandemia mostrou isso, o número de pessoas, como aumentou o número de mulheres vítimas de violência, né? Como famílias se desestruturaram durante a pandemia, porque
se subentendia que o homem tinha que prover, a mulher era a cuidada, e havia uma troca, naquele momento houve uma desestabilização na sociedade por conta dessa convivência ali necessária, né, o tempo todo. Então é importante que haja um tratamento, sim, né? A Zita falou a respeito do tratamento, mas é importante que a gente também faça uma autorregulação. Claro. Né? E Nós sabemos olhar para nós e falar, opa, esse comportamento aqui está indo por Autoterapia outro. Né? sempre também, quem né? vai romper esse ciclo, né? Quem vai romper esse ciclo de violência? E nós, da Secretaria, nos pegamos fazendo essa avaliação, foi quando a gente começou o trabalho com a juventude, principalmente com as alunas, os alunos do ensino médio, porque alguém tem que romper esse ciclo. E se eles cresceram num ambiente de violência e não têm oportunidade de conhecer toda essa situação, então, os grupos que estão sendo trabalhados pelas orientadoras sociais, pelas equipes nas escolas, é com esse objetivo. Quem vai romper esse ciclo? A gente acredita que se a gente estiver fazendo esse trabalho com essa juventude neste momento, a gente tem grandes possibilidades de romper ciclos quando eles estiverem fazendo o processo de educação com seus filhos, com a sua família, que vai ser projetada no futuro, enfim. Então, é um trabalho árduo do romper ciclos. E aí, para romper o ciclo da violência, a gente tem pensado em vários campos, Claro. com as crianças. Tanto que hoje eu estava tratando com o secretário de Educação justamente isso para 2025. Como que a gente vai fazer esse trabalho com as crianças nas escolas de educação infantil? Porque ele vê a mãe apanhando, ele vê o pai maltratando. Como que trata essa criança? Ele chega na escola e ele comenta, o que eu tenho a dizer para essa criança? Como que eu posso contribuir com essa família? Então, o Sistema Único de Atenção à Mulher, ele faz toda essa relação com o seu meio como um todo. Eu acho o máximo, Cida, você falar dessa questão da primeira infância, levar toda essa discussão para o ambiente escolar. A gente sabe que é na primeira infância que tudo acontece no sentido de serem os multiplicadores, né? Muita coisa acontece ali no ambiente escolar. E eles levam para dentro de casa. Ó, papai, eu aprendi na escola que não tem que tirar o cinto de segurança, que não pode bater na mamãe, que não pode falar isso. Então, é importante ter essa discussão, levar esse tema também, quebrar tabu e levar isso para dentro da escola, né, deputada? E tem uma coisa muito interessante. Ontem ainda eu conversava a respeito de um projeto sobre o direito ao aleitamento materno nas creches. E o fato de você conseguir, nesse primeiro momento, que é o momento da maior transformação no cérebro, justamente da primeiríssima infância, né? Desse contato de quem está alimentando, conversar com o bebê, estar com o bebê. E ainda nós não temos regulamentado todo esse direito, como isso se dá, quando você pode ordenhar, de que forma fazer isso. Então, cada cidade toca de uma determinada maneira. E aí eu fico imaginando, quando eu falo do Estado, a responsabilidade do Estado, quando eu vejo uma Câmara de 23 homens, isso não é violência política? É claro que isso é uma violência política. Quando eu peguei a Lei Maria da Penha, eu olhei e falei, nossa, está faltando violência política institucional aqui. Você tem psicológica, estrutural, né? Patrimonial, moral, física, e aí tem uma violência institucional aqui. Quando eu não dou condição para essa mulher sair do ciclo de violência, está acontecendo uma violência institucional. Sim, claro. Né? Então, hoje nós já falamos sobre isso, né? E é preciso que esse espaço da Procuradoria seja um espaço também de fomentação de legislação, porque é um espaço de poder que apto a fazer isso, apto a fazer uma escuta qualificada. Opa, está faltando regulamentar essa lei aqui. Né? Tem esse princípio na Constituição, nós falávamos agora há pouco do princípio da equidade, né? Que é um pilar, né? Um pilar da democracia, a equidade. E quando você dá uma condição para uma parte dentro de um gênero todo, você está perdendo a equidade, porque tem outros com a mesma situação, com nuances pouquíssimo diferentes dentro de um mesmo espectro. Você precisa de trabalhar a equidade para que todos tenham acesso a isso. Então, quando eu olho assim, 23 homens, opa, tem violência política, que eu espero que um dia haja reconhecimento, porque dentro da Câmara Federal, eu sou testemunha de que nós falávamos, olha, precisa de dar condição, mas tem mulher que não tem voto. Peraí, o que é não ter voto, né? Qual foi a condição que o partido deu para que essas mulheres tivessem votos, né? Como é que funciona isso? Então, assim, tudo isso tem que ser feito de maneira a ser coerente com a nossa fala, com o nosso discurso. Fala que a mulher é tão importante, se é importante, então, que nós possibilitemos a vida de mulheres para esse espaço da política. Um dos problemas graves que as mulheres enfrentam é o financiamento privado de campanha. Claro.
Diga-se de passagem, campanha não pode ter financiamento privado. Porque como é que nós vamos fazer numa disputa de igualdade, por exemplo, representatividade das professoras? Né? Qual que é o salário de uma professora? Né? Qual que é a relação que ela tem com grandes empresários, com quem pode financiar uma campanha para essa professora? Então, o financiamento ele precisa ser público. Ah, mas é porque a sociedade não gosta. É porque a sociedade caiu na vala comum de escutar o que gente que tem interesse que o financiamento seja privado, para que os grandes permaneçam nesse espaço e cada vez mais esse espaço seja de quem tem muito poder econômico. Enquanto que a grande maioria que vive com o salário mínimo e tem que fazer um milagre para poder sobreviver com o salário mínimo, está fora desse espaço. Fala assim, olha, eu voto, eu elejo que resolva o meu problema, mas não vai ser assim que vai ser resolvido o problema, porque vai continuar com o problema nas escolas. Eu tenho 5 escolas que estão sendo fechadas à noite na cidade de Campinas. São filhos de quem? São filhos de pessoas que ganham o quê? O salário mínimo, um pouco mais do salário mínimo. Precisa dessas escolas, que elas precisam trabalhar. Quando eu falo de crianças jovens, ensino médio está sendo fechado. Dentro da legislação ele pode trabalhar, mas quando a escola é fechada e ele vai ter que andar 4,5 km para chegar na escola que vai estar aberta à noite, 2 quilômetros para chegar na escola que vai estar aberta à noite. Então, você precisa de ter, nesse espaço de representatividade, a gente pensa, opa, está errado o que vocês estão fazendo aqui. Né? E, para isso, nós precisamos de mais mulheres nesses espaços. E não é só para discutir o social. Você vai só trabalhar do social. Fala, não. O social precisa de recurso econômico, tem que ter aporte de recurso. A segurança pública precisa de recurso econômico, mas a segurança pública é também escola decente para os nossos filhos. É água decente, é moradia decente. Né? Então, a política hoje ela ganhou um olhar maior dessa floresta, mas o nosso povo precisa ter acesso a toda essa floresta. Nós não podemos deixar que uma minoria decida como vai ser a nossa vida. Né? Mas aí já falei demais. Imagina, deputada. A preocupação é que esse mundo precisa ser diferente para nós, não, Cida? E vencer esse mundo e vencer essas barreiras, porque você pega assim, uma candidatura feminina, uma candidatura das mulheres. Vou contar pela minha. Você passa o dia inteiro em campanha. Quando você chega em casa, o candidato, antes de ir para casa, ele vai parar no bar com os amigos, com o pessoal da campanha. Você está ali preocupado porque você tem que ir para casa, organizar as coisas. Ou seja, já no processo de disputa já é desigual. Porque eu não tenho a mesma flexibilidade de terminar o dia de campanha e parar no barzinho para tomar uma, me relaxar, ou mesmo que se fosse deitar no sofá e pôr as pernas para cima. Eu já tenho que chegar em casa, é a tripla jornada. A jornada ela é desigual, não tem jeito. Tem sido assim, né? Com raras exceções, a gente tem os parceiros, a família que contribuiu. Eu não posso reclamar lá de casa nesse sentido, porque eu tinha ele junto comigo. Essa rede de apoio era boa. Né? A minha rede de apoio estava comigo, mas aí eu mesmo ficava pensando, eu gostaria de parar, mas eu tenho outras coisas para tocar. E as outras candidatas que não têm essa rede de apoio? Elas vão sofrer muito mais. Né? Então, a jornada ela é muito desigual, a violência política ela é muito maior, porque nós, candidatas mulheres, diferente dos homens, só precisam falar. Pode observar. Nós precisamos falar e provar a nossa capacidade, porque só dizer e comentar e apresentar aquilo que a gente está propondo, pensando, não basta. A gente tem que falar e tem que provar. O candidato homem não, ele fala. A prova vem depois, se der e pronto. Então, é bem desafiante ser uma candidata nos dias que a gente vive, mas já avançou, né? A gente tem expectativa que melhore, não podemos ser tão pessimistas, né? Os espaços têm sido aí ocupados e assim, ó, este momento aqui, eu penso, né? Este momento do parlamento aberto, que está eu e a Ana aqui, parece pouco, mas nós já avançamos, porque se não tivesse a Procuradoria, nós não estaríamos aqui. Então, a Procuradoria cumpre uma importância muito grande nas câmaras e nas assembleias, porque ela abre porta, ela abre possibilidades. Né? Quando essa mulher pegou o táxi e não sabia para onde vir e veio aqui, ela tinha uma Procuradoria que pôde recebê-la. Então, a Procuradoria ela tem cumprido um papel muito importante nas câmaras e nas assembleias. E nos municípios eu vejo assim com uma grande importância, porque
A mulher faz, onde eu vou? Ela fica pensando onde ela vai. Eu tenho um sistema único de atenção, eu tenho a secretaria, eu tenho o Centro Viva Maria, que está tudo no mesmo lugar, e que minimamente tem um espaço. Mas se eu não tivesse, ela iria ou na prefeitura ou na Câmara, porque quem mora na cidade sabe. A Câmara assim, é um lugar onde as pessoas primeiro pensam para ir tirar um xerox, para ir buscar pedir uma ajuda. Então, as procuradorias, eu entendo que elas cumprem um papel muito importante. E este momento aqui, desta entrevista, para mim é um exemplo da importância que é a Procuradoria nos poderes legislativos. Deputada, a senhora trouxe para a gente aqui uma realidade de quando começou, né, a Procuradoria, que não tinha um portal, não tinha um espaço. Isso mudou. 2025 está melhor. Parece que já tem um espacinho ali no portal da Rede Alesp, tem novidade. Então, nós já temos todo um protocolo de integração, porque você precisa minimamente de um protocolo. Na região onde eu moro, a delegada responsável pela região, ela conseguiu, no diálogo, convencer que, quando se trata de violência física, a mulher precisa passar primeiro no hospital, para depois ir para a delegacia. E eu penso que essa é uma demanda que nós precisamos de universalizar no estado de São Paulo. É necessário primeiro passar para atendimento médico, para depois chegar até a delegacia. Deve ser uma condução natural isso, né? Aí é preciso todo um processo para recepcionar essa mulher nesse espaço de saúde. Então, há muito nessa integração. Eu gosto muito de uma passagem que é uma passagem bíblica que fala que nós não devemos esquecer do primeiro amor, né? É lembrar onde nós estávamos e onde nós chegamos. É suficiente onde nós chegamos? Não, não é suficiente, porque é muito triste ver um igual viver numa situação diferente, injusta. Quando você vê alguém melhor, você que bom que você conseguiu chegar até aí. Mas quando você olha para muitas mulheres numa situação de desespero e de desconhecimento do seu direito e sem a condição de acessar esse direito, é muito triste para nós que somos mulheres, eu acredito, porque para qualquer homem também, que tem um mínimo de sensibilidade em relação a ser humano com o outro. Não dá para ser humano só contigo, né? Sim, claro. É ser humano. Eu acredito que a Procuradoria vai cumprir esse fim de promover e incentivar a criação das procuradorias nas câmaras municipais, fazer esse elo de ligação com as assembleias legislativas em todo o nosso país, fazer também essa interface com o Senado e com a Câmara Federal, né? Isso já está acontecendo, inclusive, e fazer uso também, que aí já há um diálogo que está sendo feito também com a primeira secretaria na casa, para que o Instituto Legislativo seja também um espaço de propiciar informação e principalmente a formação para as mulheres e para os homens que querem fazer o embate a essa violência. Conhecer com propriedade, que uma coisa que nos falta ainda é conhecimento em termos de legislação, em termos de como fazer o atendimento adequado, aquilo que funcionou enquanto política. Muitas vezes não é exigido o letramento para você ser candidato. Mas quando você está nesse espaço, a responsabilidade é muito grande e você minimamente precisa saber que há dores envolvidas nesse processo. Dor não se mede, dor se cuida e se procura curar. E para isso você precisa ter formação técnica para isso. E o instituto que nós temos aqui pode ser uma porta, né? Uma porta aberta para que haja essa interface e nós consigamos avançar mais em relação aos direitos das mulheres, não só aqui no estado de São Paulo, que está, né, no nosso país. Olha que experiência linda na cidade de Mauá, né? Cida, a gente já está caminhando para os minutos finais, mas eu queria que você deixasse aqui para a gente, né, como é que você se sente sendo essa mulher política, essa professora, né, essa militante, e quando você atende uma mulher lá em Mauá, quando chega um caso para você, e você consegue, de uma certa forma, ajudar aquela mulher a mudar essa realidade, né? Como é que você se sente? Assim, a gente vive muitas emoções lá no Centro Viva Maria. Mas quando a gente ouve o depoimento, até agora lá no Jardim, uma das orientadoras teve a ideia de colocar, porque a gente está nos 21 dias de eliminação pela violência, para que dê uma flor para cada uma que passa, elas deixem uma palavra que representa o atendimento, que representa a superação, o que elas estão sentindo. E quando a gente olha a história de superação,
porque a gente tem um histórico de 80% de superação das mulheres que passam no nosso atendimento, que para nós é muito, muito bom esse resultado. Eu me sinto assim, o dever cumprido enquanto gestora, né, pública, né, como cumprindo aquilo. O nosso prefeito sempre fala assim: que sentido faz você levantar de manhã e ir para o serviço público e não servir ao público? Não faz sentido. Então, quando a gente cumpre esse papel, eu acho que assim, a gente está cumprindo o papel aquele que a população nos confiou enquanto gestores, né? De cumprir o papel público, porque a gente está garantindo aí o processo da igualdade de gênero, né? E transformando. A gente fala que as nossas ações, elas têm que transformar a situação, a vida, a vivência daquela mulher. Por isso que a gente quer, hoje esse ano, a gente encaminhou para as empresas 19 mulheres para o mercado de trabalho das empresas, fora as que a gente vai para os cursos de qualificação, fora as que voltaram a estudar. Então, esses depoimentos, eles são assim, incentivo para outras. E aí, nas rodas de conversa, uma fala: minha cunhada também percebeu que era possível sair de ciclos de violência. Eu me sinto assim com o dever cumprido enquanto servidora pública. Parabéns e sucesso, viu, Cida? Eu espero que você volte aqui para contar mais casos de sucesso e que a gente mude essa realidade, não só de Mauá, mas de todo o país. E aí, eu aqui ouvindo, a gente, dentro desses 21 dias, Ana, a gente vai ter o dia que a gente vai debater a questão da violência política, né? Da mulher na política. A gente vai ter o dia que a gente vai debater a violência que as mulheres sofrem, principalmente agora na rede social, que inclusive é o tema da ONU, né? Una-se, e é a questão do clique, da violência digital. E é nesse sentido que a gente, porque são várias violências que as mulheres vêm sofrendo, então a gente tem tentado fazer esse trabalho do combate em todas as violências que elas sofrem em todos os cantos. Deputada, considerações finais. Agradecer a você, agradecer a presidência da casa, que atendeu a reivindicação. Ainda há uma outra reivindicação, nós vamos socorrer todos os artifícios para que ela seja atendida, né? Agradecer às deputadas que hoje estão na Procuradoria como adjuntas, né? A deputada Carla, a deputada Dani e a deputada Carla, Dani... Eu já falei da Paula, são 3. Desculpa. A Paula? É a deputada Paula, A Dani e a Carla. E a Carla, que são as adjuntas e nos deixam com a liberdade total de trabalhar. Eu penso que, independente de ser de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, nós temos uma pauta em comum, que é o fim da violência. Temos uma perspectiva de violências até sentidas de maneira diferente, mas todas nós queremos mais mulheres aqui nesse espaço. Eu sou testemunha disso porque convivi com mulheres de N tendências e todas se colocaram de forma indignada a forma como as mulheres são tratadas nesse espaço, que precisa ser um espaço de mais harmonia para todas nós, né? Então, muito obrigada pela oportunidade e que nós temos uma procuradoria que possa gerar muitos filhos e filhas em outras procuradorias, em procuradorias afora no nosso estado de São Paulo. Muito sucesso. Muito obrigada. Sucesso, Cida. Volte sempre. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Cida. Muito obrigada, obrigada, Ranieri. Estamos juntos, né? Estamos juntos. Olha, o Parlamento Aberto fica por aqui. Agradeço a presença da deputada Ana Perugini, da Cida Maia, que é secretária de Políticas Públicas para Mulheres da cidade de Mauá. Obrigado a você também, né, que ficou aqui com a gente acompanhando o nosso programa. Até mais.